pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Amplie Sua Consciência. Eu sou o Ronaldo Monteiro. Esse programa é um oferecimento da Fábrica de Empresas.com, uma consultoria empresarial estratégica completa para o micro e pequeno empreendedor, cujo objetivo é transformar os seus sonhos em negócios. Nesta noite, nós contaremos com a presença da Sônia Rinaldi, graduada em Letras Anglo-Germânicas e pós-graduada em Ciências da Religião, autora de 16 livros, 9 e-books, 7 e-magazines, 45 boletins e diretora do IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Há 30 anos, ela pesquisa os fenômenos de vozes e imagens e tem os mais impressionantes registros do mundo. É tema de entrevistas e artigos em vários países. E no ano passado fez conferências em Phoenix, nos Estados Unidos, onde foi aplaudida de pé por 600 participantes. O avanço da TCI deve muito a ela, pois desenvolveu ou incluiu novos aparelhos e vem aprimorando a comunicação entre o nosso lado e o outro lado. Por exemplo, foi a primeira a usar computador para gravar vozes, quando todos os demais pesquisadores ainda usavam fita cassete. O uso do telefone nas pesquisas e depois do celular, e logo após introduziu o Skype, entre outros meios de comunicação. Sônia, uma boa noite para você, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade, Ronaldo. Boa noite para todo mundo. Sônia, o tema hoje ele é muito interessante. Com certeza os nossos internautas têm uma curiosidade, como eu também tenho essa curiosidade. Conta para nós como é que se deu início a esse teu projeto, esse teu envolvimento com a TCI. O meu, em particular, você diz, não? A transcomunicação. Exatamente. Tá. O teu papel, né, quando que se começou isso? Bom, na verdade, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa chata, eu sou uma pessoa muito racional, muito exigente. Então, eu tinha uma certa dificuldade em ter certeza de que a sobrevivência após a morte era real, ou que a comunicação por médiuns era real. Então, eu queria um pouco mais do que isso, e lá pelos anos 80, eu frequentava o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, e ele começou a divulgar na época, na revista Planeta, notícias de um pessoal da Europa que estava gravando, obtendo vozes e tudo, e eu falei, poxa, isso aqui é um caminho interessante, é mais concreto do que isso que eu tenho visto aqui, né? E aí, me interessei, e aí no próprio Instituto a gente começou a fazer reuniões semanais, a gente não tinha a menor noção de nada, menos nada, do que fazer, nem nada, naquele tempo não tinha nenhum tipo de orientação, então a gente teve meio que reinventar a roda, né, e a gente foi fazendo da cabeça da gente, nem gravávamos no início, a gente nem sabia que precisava gravar, ou seja, a gente começou bem com a nossa visão possível, né, e assim foi que, ao longo dos anos, as coisas foram engrenando, e hoje a gente tem o que a gente tem, né. Quer dizer, então esse foi o aspecto pessoal, né? Mas em relação à transcomunicação instrumental, como é que se deu início isso em relação às pesquisas que você começou a elaborar e que hoje, né, você tem toda essa bagagem. Então, como é que começou essa história já com o IPAT, por exemplo? Então, muitos anos depois, né, o IPAT, na verdade, existe desde 2002, quer dizer, não é tanto tempo, 2012, desculpa. Na verdade, não é tanto tempo. Antes disso, a gente passou pelas mais diversas fases e tal. Quando a gente criou o Instituto de Pesquisa, a gente já tinha mesmo um foco bastante científico. Na verdade, foi e ainda continua sendo o nosso ponto de vista, né, acerca da comunicação com o outro lado, dentro de parâmetros que possam ser investigados, né, esse, na verdade, é o que nos orienta, né, o foco do Instituto é esse, na verdade, uma investigação e em busca da autenticação do fenômeno e, por consequência, a autenticação de que se vive depois da morte, que a comunicação com o outro lado é possível.
enfim, digamos, todo um caráter que nada tem de religioso, vamos dizer assim, né? É uma investigação mesmo, e eu nem, na verdade, hoje chamaria isso tudo de comunicação com espíritos, nem nada, mas uma investigação acerca da consciência, que é, na verdade, como internacionalmente é tido esse tipo de assunto, esse tipo de investigação. Então, a gente trabalha acerca da consciência. Perfeito. O Brasil hoje é um país que atualmente pode-se dizer mais avançado em termos de pesquisa científica no campo da TCI? Em termos de transcomunicação, eu diria que sim, porque eu acompanho os resultados, gravações de colegas do mundo e percebo que, na verdade, por exemplo, em termos de transimagens, não existe atualmente nada nem parecido, porque a gente vem obtendo imagens do outro lado, de falecidos, por exemplo, com a nitidez e a definição e a resolução de fotos daqui do nosso lado, né, em cores, inclusive. Então, eu diria que provavelmente sim, eu acho que a gente tem hoje os melhores resultados. Não foi assim no passado, obviamente já teve quem estivesse com melhores resultados que a gente, principalmente quando a gente começou, mas esse pessoal todo da Europa, por exemplo, parou. Então, na verdade, daí a gente meio que assumiu o posto, né? Então, a gente provavelmente tem os melhores resultados hoje do mundo, sim. Professor, esses melhores resultados também são atribuídos à questão tecnológica, ou seja, tem um avanço tecnológico muito grande, né? Isso permitiu que as suas pesquisas, elas também avançassem nesse campo e tenham esses resultados muito mais claros? Na verdade, sim e não. Na verdade, eu diria que a parte tecnológica, ela, claro, desempenha um papel, não posso dizer que não. Mas eu diria que talvez 80% do resultado dependa não, 20% dependa do resultado da parte tecnológica. Na realidade, eu diria que 80% é a parceria. Ou seja, na verdade, você poderia ter uma aparelhagem infinitamente melhor do que a que eu tenho, e, na verdade, nada acontecer. Então, Exato. não é uma coisa que depende da tecnologia. É claro, é lógico que voga bastante, melhora bastante, mas não depende disso. Entendi. Essa questão da TCI, uma vez que ela é constatada, né, e existem as evidências, comprovações, significa que é uma mudança completamente de paradigmas quanto à existência de vida após a vida, né, a gente pode dizer dessa maneira, e também por essa questão dessa comunicação que pode ser muito mais ampla, quando a gente diz, por exemplo, que uma pessoa morreu, né, e você consegue se comunicar com ela. Isso vai mudar bastante os nossos conceitos aí do dia a dia. Sim, na verdade, é uma das coisas que a gente espera, né? Não sei se, na verdade, não seria só isso. Hoje em dia, de acordo com o nosso trabalho, que muita gente, aliás, na verdade, não conhece, né? Não porque a gente não divulgue, é que, na verdade, o brasileiro não tem muito hábito de pesquisar ou de ler e se informar, né? Mas, na verdade, a nossa pesquisa hoje mostra que falar com os falecidos é apenas uma pequena parte, uma pequena possibilidade da transcomunicação. A transcomunicação tem se mostrado um caminho para, por exemplo, uma área nova que eu tenho investigado e que eu acho talvez até mais fascinante do que a comunicação com os mortos, que é a comunicação com vivos. Né? A comunicação com vivos é um negócio novo, na verdade, nós que estamos puxando esse carro, vamos dizer assim, e é absolutamente fascinante, porque permite não apenas a comunicação com vivos saudáveis, como a gente tem atestado, mas também se torna possível dar voz a quem não pode falar, como pessoas que sejam acometidas de problemas cerebrais graves, né, como Alzheimer, autistas, nós fizemos já com pessoas com portadores de esclerose lateral amiotrófica, com pessoa com doença de senilidade pela idade, pessoa terminal, e todos eles mantêm a consciência capacitada a se comunicar. Então, digamos que eu acho que essa área pode ser uma revolução na área da medicina,
porque os pacientes, eles podem se comunicar, inclusive, em estado de coma. Então, é toda uma área nova, digamos, que a transcomunicação está abrindo, e não é só falar com falecidos, entende? Sônia, eu entendo que até exista um erro de interpretação quando nós mencionamos, afirmamos que nos comunicamos com mortos. Na verdade, esse seu trabalho, né, os resultados, pelo menos na minha visão, o resultado é que nós falamos com uma consciência viva, né? Ou seja, talvez seja uma comprovação de vida após a vida. Na verdade, é assim, o que a gente vem evidenciando que a consciência, que dentro, digamos, do espiritismo, seria chamado de espírito, mas eu prefiro chamar de consciência, mas é exatamente a mesma coisa, a consciência ou o espírito, na verdade, independe do cérebro físico, tanto que ele pode ter morrido, e, portanto, digamos, a pessoa morreu, e, na verdade, a consciência sobrevive, é isso que a gente tem evidenciado, ou se a pessoa é viva, ela pode estar, por exemplo, dormindo e ela não usar o cérebro físico para se comunicar, e se comunica também. Então, em todo o tempo, nós estamos falando de consciência, independente do cérebro, do estado do cérebro. Ele pode estar morto ou ele pode estar danificado por uma doença, né? Por exemplo, uma paralisia cerebral, uma pessoa que sofreu um traumatismo craniano e o cérebro dela não se manifesta mais, mas a consciência dela pode se comunicar através da aparelhagem, entende? Então, todo o tempo nós estamos falando de consciência independente do cérebro, não importa o estado do cérebro. Essa questão de consciência, pelo que eu também entendo, estão falando no campo energético, né? No campo de vibrações, frequências, é isso que os seus aparelhos captam. Como é que é esse processo da TCI do lado de cá? Eu sei que você usa aí os aparelhos especificamente, e também como é que é o processo do lado de lá, quando a gente recebe essa comunicação. Na verdade, abordar isso digamos, bastante complexo, não é tão simples assim que se poderia responder com poucas frases. Mas, na realidade, não é tão simples assim quanto você está imaginando. Por exemplo, no caso da transcomunicação, não estou me referindo a outro tipo de comunicação, mas especificamente de transcomunicação, nós dependemos dos nossos amigos do outro lado, que vão possibilitar aqui alguma consciência, ou um espírito, ou um falecido, ou vivo, se ele se comunica através de uma estação transmissora, tá? Então, não é bem assim, digamos, nem na base de frequências ou energia, nada disso, é a aparelhagem mesmo, que existe do outro lado, a consciência ou o espírito é conduzido para uma estação transmissora, a partir de lá onde existe 1 quintilhão de tecnologia extremamente mais avançada do que a nossa, que sintoniza com os nossos aparelhos e faz a transmissão através de aparelhagem deles para a nossa, entende? Então, na verdade, existe toda uma intermediação tecnológica e a gente depende em 100% desses comunicantes que fazem, digamos, esse intermédio para que o falecido ou a consciência viva se manifeste através da nossa aparelhagem. Perfeito, Sônia. O que a gente tem visto dessas pesquisas, né, até mesmo as gravações, as imagens, a gente percebe que é uma resposta de comunicação muito sucinta, né? Por que isso ocorre, né? Por que não tem mais um prolongamento dessa comunicação? O que você atribui a isso? Exatamente, tem que ser assim, pelo menos por enquanto, porque a tecnologia que eles usam é muito diferente daquilo que as pessoas imaginam. No geral, eu acredito que as pessoas imaginam que há uma transmissão de alguma coisa, e não há transmissão nenhuma. Na realidade, a tecnologia que eles utilizam, ela tem que ser executada dentro do nosso espaço-tempo, e, portanto, na verdade, eles têm que agir localmente, e, portanto, não é uma transmissão que vem de lugar nenhum, é uma tecnologia muito mais complexa do que isso. Até nos anos 40, um físico aqui da Terra, na verdade, ele já tinha desenvolvido uma teoria que possibilitava esse caminho
que hoje, digamos, lá do outro lado, foi altamente desenvolvido. E para nós aqui, essa coisa meio que parou. Mas, enfim, essa tecnologia exige que a ação se ocorra dentro do nosso espaço-tempo. E, portanto, eles têm que entrar e sair numa velocidade tremenda para deixar a resposta. E, portanto, isso tudo, na verdade, tem toda uma implicação de um domínio de tempo. Enfim, é toda uma física altamente complexa que não tem nada a ver com, por exemplo, uma comunicação mediúnica em que o espírito sai falando lá páginas e páginas e páginas. Na realidade, há uma ação física dentro do nosso espaço-tempo e que, por essa razão, ela é sempre curta, em média entre 3 e 4 palavras, o que exige, por sinal, um conhecimento não apenas de tempo, mas também previamente daquilo que vai ser perguntado, até porque muitas vezes as respostas entram antes da pergunta, né? Enfim, é toda uma tecnologia altamente complexa que implica na transcomunicação. Até para essa questão de ser um outro universo, ou, enfim, o nome que as pessoas podem, né, dar a essa questão, os movimentos do outro lado são muito mais rápidos, né? Quando a gente compara com o espaço-tempo. Por isso que as respostas são sucintas. Resumidamente, é mais ou menos isso, né? Eles também podem estar dentro de uma velocidade diferente também. Perfeito. Ô, Sônia, há perspectivas por parte da espiritualidade, também em relação aos nossos irmãos cósmicos, de uma certa elucidação, né, da nossa humanidade, o que realmente nós somos, né, qual é a nossa verdadeira vida, ou seja, o que o universo pode nos responder a questão da habitação de seres por todo o universo, ou seja, nós temos aí uma questão de terráqueos ou seres de outros planetas. Como é que é essa relação hoje com a comunicação? Você acha que esses seres poderão nos revelar, né, essa existência de outros planetas, outras existências? Veja só, talvez seja interessante não confundir muito. O que existe, na realidade, que a gente vem documentando, são níveis diferentes de consciência, que são seres, digamos, que sabem mais e mais e mais e mais do que nós. Então, digamos que quando se fala em, por exemplo, comunicação de seres que não são humanos, no nosso caso, provavelmente estamos falando de ultraterrestres e não de extraterrestres, embora no time existam muitos extraterrestres também. Por que a gente sabe disso? Porque eles aparecem, porque a gente vê que eles são diferentes da gente. Normalmente, eles têm um cérebro bem maior do que o nosso e, consequentemente, exige que uma cabeça seja num formato diferente, né? Porque eles têm um conhecimento que deve somar já alguns milênios sobre o nosso conhecimento. Então, eles têm um formato de cabeça diferente de nós. Mas são seres que são extraterrestres, ultraterrestres, e trabalham em favor da humanidade, né? E, na verdade, são níveis diferentes de consciência. Seres que já estão à nossa frente, porque provavelmente tem muito mais. Perfeito. Sônia, considero você uma pessoa séria, né? E tanto você como seus colaboradores são pessoas bastante iluminadas e sabemos com qual humildade que você encara esse magnífico trabalho. O que você pode dizer aos céticos sobre os métodos científicos utilizados em seus laboratórios, ou seja, no IPAT? Veja só, lá pelas tantas, quando você, digamos, eu tenho um foco de trabalho, digamos, o que para mim é uma responsabilidade, vamos dizer assim, de vida. Então, na verdade, eu não me preocupo muito. Eu diria assim que as pessoas que hoje são céticas, e dou totalmente esse direito, porque eu acho que eu seria uma se eu não tivesse as evidências que eu tenho, né? Eu diria assim que eu não gasto muito tempo com elas, entende? Eu acho que cada um está no seu tempo de achar o que quiser, e, enfim, de aprender no tempo que quiser e tudo mais. Porém, nós temos um rigor de controle que não é devido a esse tipo de preocupação, digamos. A gente tem uma preocupação com o rigor, da forma que a gente grava,
mais por uma questão de responsabilidade do que para dar satisfação a quem quer que seja, né? Mas sim, nós temos uma forma de gravar, que obviamente a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo, que implica, por exemplo, em não usar nenhum ruído pronto. Hoje em dia, hoje a gente consegue usar uma voz só como ruído de fundo, que é um ruído totalmente randômico, ele nunca é previsível, e isso faz com que o que quer que entre seja absolutamente real, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, em primeiro lugar, conosco mesmo, porque a gente quer trabalhar dentro da maior forma mais transparente possível, até porque uma das coisas que eu mais quero é que tudo isso seja investigado, né? Na verdade, eu sempre corri atrás de pessoas da área de ciência que possam autenticar o fenômeno, e agora estamos fazendo um caminho, agora, felizmente, internacional, de forma que agora a coisa toma mais corpo, porque eu acho que no exterior há mais interesse do que aqui, né? Então, sim, a gente tem um cuidado muito grande de filmar a forma que a gente esteja gravando, deixar isso tudo disponível para quem quiser investigar e tudo mais. Mas não em consideração aos céticos, mas em consideração à forma certa de se gravar. Aqui no nosso programa, eu e a Cris, sempre incentivamos os internautas para que eles realizem as pesquisas, né? Porque, é claro, estão recebendo uma informação talvez nova, né? Curiosa, e acho que essa curiosidade tem que ser levada no campo da pesquisa. Acho que em qualquer coisa que nós nos deparamos como novidades. Você concorda comigo, Sônia? Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, eu acho que, claro, passar pela experiência é uma coisa bem importante para a própria pessoa, mas ela se informar primeiro, eu acho que é fundamental, porque tem muita coisa disponível e que já poderia, digamos, hoje, não fazer com que ela tenha que fazer todo o caminho que a gente já fez, né? E, de repente, muitas vezes, pouparia o trabalho dela. Mas, sem dúvida, que passar pela própria experiência é outra coisa, né? Sim, sim. Sônia, em relação à parte tecnológica que vem evoluindo a cada momento nosso, né, todo dia tem uma novidade, existe por conta disso uma perspectiva de uma certa popularização da transcomunicação instrumental, que também pode auxiliar a humanidade a enxergar, né, melhor essa magnífica verdade e aplicando em favor da harmonização e paz mundial. Você acha que isso é possível? Na verdade, eu acho que essa é uma teoria bonita, é uma teoria que é um sonho, eu acredito que não apenas para o nosso lado, que também do outro lado, mas não sinto que hoje isso seja do interesse do outro lado. Por quê? Primeiro, porque eu acho que a humanidade não está preparada. Segundo, porque eles precisam se preparar melhor. Ou seja, eu percebo que tudo que eles fazem, na verdade, é como se fossem experiências, treinamento para eles, acima de tudo. Na verdade, nós estamos cooperando com as experiências deles, né? Na verdade, o que a gente tem não é nada assim, tipo, um produto final. Ao contrário, na verdade, a gente está ajudando o outro lado a se preparar para um momento que eles considerarem adequado para estarem mais próximos da Terra. Não me parece que isso vai ocorrer a curto prazo, e tanto é verdade que você vê que ainda a transcomunicação é ainda um reduto, né, de poucas pessoas, vamos dizer assim, não é uma coisa aberta ao público, porque eu acredito que eles ainda tenham a necessidade de dominar melhor a tecnologia deles para cá, treinar bastante a sincronia que se faz necessária. A coisa é muito mais complicada do que nós aqui podemos imaginar, e o que nosso trabalho, eu acho que é simplesmente isso, dar essa oportunidade a eles de desenvolverem essa pesquisa que é deles e da qual nos dão a honra de participar. Não é nada nosso, nós não temos importância nenhuma, apenas ao contrário, na verdade é uma honra a gente poder colaborar com a experiência deles, né? Eu acho que um dia, isso que você sugeriu, essa comunicação mais extensa,
deverá necessariamente ser uma realidade, mas eu ainda vejo isso como uma coisa bastante distante. Quer dizer, isso é remoto, na sua opinião, né? Desculpa? Aproveitando esse gancho, Sônia, como que a comunidade científica enxerga essas pesquisas de TCI? Existe alguma resistência por parte dos cientistas? Na verdade, eu diria assim que atualmente ainda nem enxergam, né? Mas isso não incomoda, porque na realidade tudo tem o tempo adequado, e como eu falei agora há pouco, eu não acho nem que isso aqui é uma pesquisa nossa. Então, digamos que tudo, as rédeas dessa comunicação está sob o comando do outro lado. E então, eu acho que neste momento, por exemplo, nem é de interesse deles o envolvimento nem da massa, nem de pessoas que façam ainda muito questionamentos. Eu acho que tudo tem seu tempo, entendeu? E eu acho que a gente tem que ter a calma e a sabedoria de perceber que no momento correto eles vão tomar todas as providências, né? Que nem, por exemplo, digamos que durante muitos anos a gente veio num passo mais devagar, vamos dizer assim. No entanto, de menos de um ano para cá, foi quando a gente soube que tinha assumido a coordenação do outro lado o Nikola Tesla e outras pessoas que eles deram nome, e foi quando a coisa começou a se acelerar. Entende? Então, eu percebo que o Tesla hoje, no comando de duas estações que se uniram, né? A nossa é uma delas, promete muito, entende? Mas tudo a seu tempo, da mesma forma que ele trabalhou aqui, né? Com bastante estudo, bastante calma, sabe, sem nenhuma ansiedade, e a coisa foi indo, né? Então, eu acredito que eles devam ter planos enormes para chegar na Terra no momento adequado. E seria bobagem, seria queimar cartucho chegar hoje, porque a humanidade não está preparada. A maior parte das três grandes religiões, as três grandes tradições, negam a sobrevivência após a morte, né? Que seria justamente o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que são as três maiores, né? Sem contar as outras que eventualmente até resvalam um pouco nessa possibilidade da sobrevivência. Mas essas que perfazem mais de 4 bilhões de pessoas no mundo negam. Então, inclusive o cristianismo, que na verdade foi um dos grandes problemas que a humanidade teve. Mas, enfim, nada como o tempo para botar as coisas no lugar, né? Então, chegar hoje seria, digamos, o tipo assim, virar o Judas no dia de apanhar, entendeu? Não é o momento. Então, talvez a humanidade ainda tenha que crescer muito, a ciência tenha que crescer muito para isso tudo faça sentido. E a gente vai no nosso tempo. Ou seja, eles não podem se precipitar numa questão que a gente ainda está na infância. Exato. Não é isso? Exato. Seria uma perda de tempo, nem diria, na verdade, assim, queimar cartucho. De repente, se exporia um assunto e levaria tanta pancada, né? Principalmente, quer dizer, dos muçulmanos, por exemplo, negam peremptoriamente essa possibilidade, os cristãos também, os judeus também, enfim, seria apanhar na hora errada, entendeu? Então, eu acho que é importante ir fazendo com bastante calma, solidificando os resultados, envolvendo a ciência, e mesmo assim, ainda não, nem é tão promissor, porque veja, por exemplo, Darwin colocou uma coisa real há 150 anos e até hoje ainda é questionado, né? E ainda porque envolve a ciência. Então, hoje, mesmo que a ciência endossasse e assinasse embaixo a vida continua depois da morte, as religiões ainda são poderosas. Então, é uma questão de tempo mesmo. Eu acho que vai dar tempo de a gente trabalhar nessa vida, ir para a próxima, voltar, e quem sabe a gente ainda está na luta quase igual de hoje. Mas Tudo é uma ninguém tem questão de pressa. maturidade, não é isso, Sônia?
Desculpa? Estamos mais prontos e maduros para podermos entender todo esse processo, não é isso? Exato. Na verdade, houve, eu diria, um desvio do caminho entre a antiguidade, justamente porque essas religiões impuseram uma visão que não é real, e elas lutaram tanto para se tornarem verdadeiras, mentiram tanto, tomaram tanto sangue, que elas hoje viraram uma realidade para 4 bilhões de pessoas. Não tem muito como tirar isso de repente. Sabe, na antiguidade se sabia muito mais, né, do que o pessoal sabe hoje. Mas não importa. Digamos, a humanidade cria o seu próprio destino, né? A humanidade fez esse destino desse jeito. Vai ter que desfazer para chegar na verdade de novo. E ninguém tem pressa, né? Exatamente, a evolução não dá saltos, né? A Exato. evolução a passos pequenos, né? Exatamente. Um dia entortou, agora tem que desentortar. Sônia, conta para nós quem são os líderes ou os gerentes dessas estações que você comentou, né? As estações interdimensionais com a Terra, e quais são os objetivos dessas transmissões? Verdade, digamos que, olha, a sua pergunta é interessante, porque eu diria que eu e você estamos fazendo o papel de soldados rasos num exército, em que eu até brinco que eu sempre falo assim, que a nossa tarefa, a mais importante é descascar batata. A gente está dentro de uma sala enorme, com a parede bem alta, com a luz lá em cima, da janelinha, um monte de soldado raso que nem eu e você, descascando batata e cogitando como é que será o marechal. Daí um mais assim, meio mais assim, meio tonto, dentre nós, acha ou inventa que ele é amigo do Marechal. E nem faz ideia, porque a janela é alta, ele não faz ideia de que cara tem ao Marechal. E nós ali descascando as batatas, achando que nós somos importantíssimos, né? Então, eu acho que essa é a nossa realidade. Então, falar dessa turma do alto escalão é muito difícil. Na verdade, eu diria que no máximo a gente conhece os cabos e os sargentos, entende? Que são os que se reportam a nós e vão lá ver se a gente descascou as batatas de forma correta, as pilhas de batatas, né? E esses sargentos e os cabos são justamente esses seres que perto de nós são assim extremamente iluminados e que fazem esse papel de intermediação conosco. Agora, o que está acima deles nós não fazemos muita ideia, entende? O que a gente tem assim, é o conhecimento, a percepção nas entrelinhas de que, por exemplo, a gente também está em contato com seres humanos do futuro. E isso eu acho assim uma coisa absolutamente fascinante, né? Mas eles estão por trás ainda dos sargentos e dos cabos, entende? Eles nem vão perder muito tempo conosco, entende? Mas eu acho que se a gente continuar descascando as batatas e ficar com bastante prática, a gente um dia vai ser cabo, um dia vai ser sargento, e um dia a gente vai ser marechal, né? Mas daí a gente vai saber mais dos nossos amigos do outro lado. Ou seja, hoje nós temos um trabalho de realizar essas transcomunicações, mas uma hora a gente vai estar do outro lado, né? Ou seja, Exato, mas não apenas, não basta estar do outro lado, nós vamos ter que estar do outro lado, mas muito para frente, né? Eu diria que existem seres, aliás, a própria transcomunicação em si, ela já é um endosso de seres que possuem um conhecimento que está muito além do nosso, né? E que se rebaixam, vamos dizer assim, até o nosso nível, justamente com o objetivo de nos auxiliar, de mostrar que existe uma outra realidade que não é só ficar na sala descascando batata, entende? Mas nosso cérebro também não dá para muito mais que isso, né? Nosso limite ainda é esse, de visualizar essa realidade, né? E sonhar com uma realidade, porque a gente sabe que existe fora da sala que a gente está, existe uma realidade diferente, né? Por quê? Porque alguém construiu tudo aquilo, né? Que são seres que já passaram por tudo isso que nós estamos passando
e já avançaram bastante, assim como é o nosso caminho também, né? Então, o que nos dá esperança é de que um dia seremos deuses, né? Mas falta um pouquinho, um pouquinho para chegar lá. Não, mas dá para entender perfeitamente o que você está dizendo. Espero que nossos internautas também entendam, pelo menos na nossa concepção, essa analogia faz todo sentido, tá? Sônia, quando existem esses contatos, né? Por exemplo, de pessoas estrangeiras, elas podem fazer as perguntas em português para a gente? Aí implica num troço complicadíssimo, que seria melhor até não entrar, porque é muito complicado. Mas não, a resposta daí foi a necessidade do Tesla ter surgido e unificado as estações para que a gente pudesse ter acesso à comunicação que não fosse só em português. Então, a razão disso é bastante específica, nos custou alguns anos de observação, até que a gente meio que atinou com a possível razão. E o fato é que, na verdade, a nossa estação, a estação que atende ao Brasil, ela só se comunica em português. Para que a gente pudesse ter acesso a atender amigos de fora do Brasil, o Tesla teve que criar um link entre as estações e fazer a transposição para a gente poder acessar outro equipamento que não era o nosso. Aí sim é possível a comunicação em inglês, por exemplo. Perfeito. Sônia, em relação à possibilidade, por exemplo, de contatos com os animais, ou seja, isso é possível ou não através da PCI? Até é. Pelo mesmo motivo da barreira da língua, existe a mesma coisa, e são consciências em estágio ainda anterior ao nosso, mas já possível de se comunicar, independente do cérebro deles. Então, sim, os animais podem se comunicar, sim. Isso onde a gente percebe um crescimento gigantesco, né? Nós temos nossos pets, né? Nossos lares, e isso vem crescendo aqui no Brasil, para você ter uma ordem, entender da grandeza, de 90 bilhões de reais que as pessoas consomem para poder tratar dos seus pets. Então, existe um carinho, um amor, né? Esses seres são muito amorosos, tem aquele amor incondicional. Então, eu entendo que talvez as pessoas que têm esses animais, né, esses pets, queiram, de alguma forma, se comunicarem com ele após, né, esse desenlace aqui do corpo biológico. Então, é uma resposta bem interessante, que se é possível, quem sabe haja um interesse também desse público para esse tipo de comunicação e também invista mais nas pesquisas e possa apoiar o IPAT. Uma curiosidade, dentro dessas respostas, em algum momento ela foi mal educada ou agressiva? Isso existe mesmo? É possível acontecer isso? Não, quer dizer, veja só, quando você conduz a coisa com seriedade, com responsabilidade, quando você consegue a simpatia do outro lado, por isso que eu te falei lá no começo, né, da nossa conversa, que 80% depende deles, quando você consegue convencê-los da sua seriedade, e eles se tornam seus parceiros, aí nós estamos falando de uma comunicação que vem através de uma estação transmissora. Numa estação, é como, digamos, uma super mega Globo, muito mais capacitada do que a nossa Globo aqui na Terra, e, obviamente, que não entra o primeiro cara que estiver passando na rua, entra lá na Globo para ir aparecer diante da câmera, certo? Porque vai ter 1000 vigias, 1000 seguranças e etc e tal. Então, é a mesma coisa. Então, nas transmissões que a gente recebe pela origem, pelo fato de ser a partir de uma estação, obviamente que não há a possibilidade de algum engraçadinho se manifestar. Porém, não existe só o veículo de uma estação transmissora nessa comunicação. Existem, até, na verdade, quando os pioneiros começaram, nem existia essas estações. Essas estações cresceram na medida em que cresceu o interesse aqui na Terra. Então, na verdade, elas não existiam, e, portanto, a origem,
para os pioneiros, por exemplo, era um outro tipo de comunicação, tanto que eles podiam usar fita cassete, e as fitas eram impregnadas localmente, por seres que estavam mais ao redor. Então, quando você fala de manifestação em que o espírito vai usar alguma coisa aqui, como uma fita cassete, um ruído do ambiente, aí você está falando de um ser que pode ser um transeunte, não necessariamente um parente que tenha a intenção de se comunicar com seriedade, mas um transeunte que está aí pelo ambiente e resolve se comunicar. Aí sim você tem a chance de receber alguma comunicação desagradável, vamos dizer. Desagradável. Ô, Sônia, em relação à TCI, eu não tenho a informação completa, mas ela se deu pela primeira vez há muitos anos atrás, né? Você pode contar essa história para a gente da TCI? Da TCI mesmo? Da transcomunicação instrumental, que eu não lembro quem foi a pessoa, talvez foi um estrangeiro, né? Não, na verdade tem uma história muito longa, por isso que eu dei risada. Na verdade, já há mais de 100 anos existem tentativas, claro que no início foi mais um sonho do que algo concreto, mas justamente esses visionários, como por exemplo o Thomas Edison, o Tesla mesmo, quando ele estava aqui, todos dessa época de mais ou menos 100 e poucos anos atrás, 110 mais ou menos, ou mesmo um brasileiro, Roberto Landel de Moura, que hoje está na estação que nos contacta, um padre inventor que poucos brasileiros conhecem, né? Ele foi provavelmente o brasileiro, foi provavelmente o primeiro a obter resultados, porque foi registrado num livro que o seu coroinha, que ele era padre, né, via frequentemente ele com uma caixinha que ele mantinha no bolso e da qual surgiam vozes falando em italiano. Numa época, há 110 anos atrás, quando não existia nenhuma estação de rádio ainda, né? Então, de onde era aquilo, né? Então, provavelmente, esse brasileiro deve ter sido o primeiro a se utilizar de uma certa tecnologia inventada por ele. No mesmo período, o Thomas Edison chegou a mencionar publicamente que ele tinha interesse, ele achava que era possível a comunicação com os mortos, mas ele não conseguiu. E depois, ao longo das décadas, foram surgindo algumas variáveis de aparelhos, inicialmente sempre com o auxílio de médiums e tudo, e hoje, digamos, só depois da eletrônica, dos anos 50 do século passado, 1950 e tudo, é que com o advento da eletrônica se tornou cada vez mais possível a independência do outro lado da questão física do operador, né? Então, houve um período em que a presença de uma pessoa com algum dom biológico auxiliava. Hoje em dia, já não mais. Hoje em dia, não se faz necessário a presença de médium, a presença de nada. Eles fazem uma comunicação absolutamente técnica, né? Mas foi, claro, um avanço ao longo das décadas. Bem significativo, né, Sônia? Ô, Sônia, você já recebeu respostas por escrito diretamente pelo computador? Não. Isso aconteceu na Europa, por exemplo, foi divulgado isso. Eu nunca presenciei, na verdade, nem lá, e também não aqui no Brasil. Tá. Aqui a gente ainda não falou, a gente não entrou no mérito das transimagens, né? Então, você tem as transmissões de vozes e também de imagens, né? O que você pode nos dizer a respeito? Olha, eu acho que a parte mais, no meu ponto de vista, mais importante é justamente a parte de transimagem. Primeiro, porque elas não são regionais, vamos dizer assim, elas são universais. O que você vê pode ser visto e entendido tanto aqui no Brasil, quanto na China, quanto em Moscou, em qualquer lugar, e todo mundo vai entender. É diferente, obviamente, das vozes, que vai depender de você entender aquela língua, né? Mas, no caso das transimagens, também, não apenas essa universalidade é importante, mas a tecnologia requerida é bastante superior à tecnologia necessária para as vozes. E isso implica que, até hoje, toda a parte de transimagem tem estado
na mão da transmissão de seres ultraterrestres ou extraterrestres, porque os seres humanos ainda, do outro lado, não chegaram a essa possibilidade, né? Então, as transimagens nos colocam diretamente em contato com seres mais elevados do que os falecidos do outro lado, que se comunicam normalmente por voz. Quando você menciona mais elevados, pode considerar que alguns sejam positivos ou negativos? Desculpa, eu não entendi. Quando você fala sobre as transimagens, né, dos extraterrestres, eles podem ser tanto negativos ou positivos, ou somente seres elevados que não têm, por exemplo, uma intenção de guerra ou mencionar alguma coisa negativa. Como é que você vê isso? Veja, isso nos remete de novo àquele comentário agora há pouco que eu falei, em que essa estação transmissora, ela é, sabe, totalmente blindada, vamos dizer assim, né? É um filtro, né, Sônia? Exato. Na verdade, eles fazem uma transmissão ponto a ponto, vamos dizer. Não, como te falei, na verdade, nem há uma... Na verdade, eu falo em transmissão, mas não é a palavra correta. A ação deles é feita ponto a ponto. Então, na verdade, são seres com um conhecimento extremamente superior à nossa ciência, que estão testando a possibilidade de se comunicar e de transmitir para nós com algum objetivo que provavelmente a humanidade futura vai saber, né? Quando provavelmente contarem a história, daqui uns 100 anos ou 200, vão estar falando, no começo era assim, assim, mas o que vai ser no futuro a gente ainda não faz ideia. Mas é claro que isso vai tirar a Terra do ilhamento dela. Na verdade, hoje a Terra é uma ilha que, aliás, a maior parte acredita até que está sozinha no universo, né? O que é claro que não faz nenhum sentido, e vai tirar a Terra desse ilhamento, né? Vai nos pôr em contato com o universo. E o melhor meio, óbvio, é a transcomunicação por causa da tecnologia, né? Vai independer da capacidade teórica de médiums, etc. e tal. Isso, então, quer dizer que a gente está num certo isolamento, né? Ou numa área de uma quarentena cósmica. Isso vai permitir que a gente seja retornado ao ambiente de origem, né? Então, esse isolamento, ele tem a possibilidade de se encerrar, até por essa comunicação que vai começar a ser mais aberta. Exato, eu gostei da ideia da quarentena. Eu acho que a gente está alguns milênios nessa quarentena, e obviamente que a gente vai sair dessa quarentena, e o meio com certeza vai ser a transcomunicação, mas com certeza ainda muita água ainda vai rolar por baixo da ponte, porque a humanidade tem que se tornar mais digna, né? Ter propósitos mais nobres do que com certeza teria hoje, se fosse dado acesso a ela, a tão, assim, digamos, um acesso franqueado ao outro lado, né? Realmente, por isso que eu acho que ainda não é para muita gente, porque os objetivos do nosso lado são sempre os mais humanos possíveis, né? No mau sentido, na verdade. Na verdade, nós temos que deixar de sermos belicosos, né? Tudo para nós é uma questão de guerras, né? Sangue, competição, dominação, controle. Então, você imagina dessa possibilitando a comunicação ponto a ponto com esses objetivos. Exatamente. Então, na verdade, você definiu perfeitamente o ser humano. Perdão. Não, eu falei que você definiu perfeitamente o ser humano, ele é exatamente isso que você disse. Então, talvez a gente poderia resumir essas várias desqualidades que você falou com a palavra perigosos. Nós somos perigosos. Então, enquanto nós não nos tornarmos humanos como devemos, eles vão ter a paciência de aguardar a gente evoluir, né? A Cris, ela comenta muito isso nos nossos programas, nas nossas entrevistas, que a gente tem que desenvolver a nossa divindade, né? Nossos pensamentos mais elevados. Enquanto nossos pensamentos estão bem por debaixo, né, de um ser de luz que somos, nós temos que, então, enfrentar as nossas sombras, né, buscar a nossa luz interior, e a partir daí eu tenho uma consciência que vai me permitir uma transcomunicação muito mais clara, né? Exato. Eu acabei de comentar, a gente não vai dar
uma arma na mão de uma criança. A gente não vai deixar uma criança brincar com fogo. Então, Exatamente. nós ainda estamos numa infância consciencial, né? Então, pelo menos tudo que você nos permitiu e nos deu essa grande informação, grandes novidades, eu diria, para muitos internautas, mas o que remete resumidamente é isso, né? É a possibilidade da transcomunicação, de abrir um canal, mas nós temos que estarmos preparados para esse canal realmente funcionar, não é isso, Sonia? Com toda certeza, e digamos que isso é vigiado de uma forma que as pessoas nem cogitam, mas o nosso dia a dia é extremamente controlado, vigiado, porque eles, digamos, eles cuidam do jardim da infância, vamos dizer, né? Vocês me desculpem, eu me engasguei aqui um pouco, é que está com calor aqui, eu estou tomando um pouco de água. Mas, bem, essa questão dessa nossa infantilidade, e o que a gente vem ressaltando há muitos anos, né, sobre essa questão perigosa, a gente vê recentemente ainda uma briga, né, entre os países com essa questão da dominação. Temos até uma possibilidade aí, talvez remota, espero que seja remota, de uma guerra nuclear, né? Então, a gente, até também eu e a Cris, a gente comenta muito. Se os seres de outros planetas desembarcassem agora no nosso planeta e falassem assim, o que a gente tem para dizer para eles? Será que a gente tem para dizer alguma coisa boa? Isso pessoalmente, agora na transcomunicação, alguma coisa formalizada, o que nós temos para dizer para eles do outro lado? Né? Que nós somos bons, que a gente cuida um do outro, né? Que a nossa natureza está muito bem protegida, o nosso planeta não tem poluição. Então, novamente, a gente remete à nossa consciência, né? Por isso que esse programa tem o nome de Amplie Sua Consciência. Uma vez que essa ampliação aconteça, a gente acaba enxergando as coisas fora da caixinha, né? É 360 graus. Nós estamos enquadrados, monitorados, controlados, e a gente precisa abrir isso. E aí a gente tem uma visão do que realmente é a vida. Eu entendo que tudo que a gente conversou até este momento, Sônia, nos remete a essa reflexão. E talvez os internautas também cheguem a essa mesma conclusão. Com certeza. Sônia, a gente, mais alguns minutinhos, a gente vai encerrar o programa. Hoje até nós pedimos desculpas aí aos nossos internautas. Nós começamos um pouco mais tarde, devido a alguns problemas técnicos. Uns probleminhas técnicos, né? Exatamente. Algumas interferências, né? Exato. Essa parte da transcomunicação, né? Exato. Mas foi muito saudável, impactante as suas informações. Nós agradecemos realmente todo esse seu trabalho, viu, Sônia? É uma cientista brilhante, muito focada, tem uma equipe realmente que te apoia nisso, a gente sente, né, com toda essa relação que a gente tem, principalmente a Cris, já há muitos anos tem essa relação contigo. Eu estou te conhecendo agora, mas parece que eu te conheço faz tempo. Acho que essa relação que a gente, essas novas pessoas nas nossas vidas, só tem a nos acrescentar, né? Então, eu espero que você tenha gostado aqui de estar conosco. Esperamos que você volte aqui, né, com outras questões dentro da TCI, e será um prazer, né? Espero que realmente você volte aqui conosco. Com certeza, é só convidar. Olha, gente, muito obrigado a presença de vocês aqui no nosso canal, no programa Amplie Sua Consciência, e nos vemos na sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente tem aqui uma entrevista com uma pessoa que vai falar sobre alguns acontecimentos ufológicos lá em Mato Grosso. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, gratidão e até a próxima.